É um lugar bom. Ó, então, deixa eu te trazer uma pergunta. Vai. Então, nossa, Adri Cassal, eu não sei que nome é esse. Adri Cassal. Adri Cassal. É do Nepal. Fala mais sobre estratégias de evangelismo através do Insta das igrejas ou de redes sociais. Você tem alguma novinha aí? Quando você vê, você falou do lance dos stories, da menina que postou stories do culto, não sei o quê. Tem uma outra falando, mano, agora você faz isso aqui que para a igreja vai ser top, para evangelizar ou para trazer gente para a igreja ou sei lá o quê. Cara, não vai ser uma estratégia, vai ser mais um negócio conceitual, no sentido de assim, descentralizou mais ainda, na minha opinião, da última vez que a gente teve a conversa. Eu falei que a gente ia ter um movimento de descentralização, ele aconteceu. Está super descentralizado. As igrejas, como conta, elas nunca tiveram um aproveitamento tão ruim de performance. Qualquer conta de igreja, até mesmo a conta do Hub, que é uma conta de marca, Terrível. você vai ver que o aproveitamento da conta é terrível. A gente tem... É bizarro. A gente tem 150 mil seguidores, nosso story dá 4 mil. Isso assim, porque com todo respeito, ninguém tá nem aí pro stories do Hub. Porque é uma marca, não é uma pessoa. Verdade. Não tem atualização, não tem vida. Tipo, o Hub não vive. O Hub produz, mas ele não vive. E eu não quero ver produção, quero ver vida. Por isso tem que Então, seguir, @mequeto brincando. Então, assim, dentro do espaço, a gente está tentando ter uma estratégia de evangelismo muito eficiente, tá? Mas hoje, o que eu estou sentindo é que, além de eu ter essa questão descentralizada, falta a gente se posicionar com conceito, tá? Existe uma Como que guerra é que ela é isso? cultural e narrativa. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades espirituais. E quando Paulo faz esse ressalto dos principados e potestades espirituais, ele continua numa outra carta, que ele fala para você não ser tomado pelas filosofias, vãs sutilezas e rudimentos desse mundo. Então, quando ele está fazendo um aconselhamento, isso é na carta de Colossenses, ele está fazendo um aconselhamento sobre as filosofias, as vãs sutilezas e os rudimentos desse mundo, ele está sinalizando que a nossa briga não é uma briga contra a pessoa, ela é uma briga contra os valores e princípios e ideias que se opõem ao reino de Deus. Então, é uma briga que ela desemboca, sim, numa guerra de narrativa entre o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é amoral, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Então, o que é os rudimentos desse mundo? São as normas desse mundo. É como o mundo fala que tem que ser. Então, constantemente, quando meu jovem abre o Instagram, ele está sendo ensinado. Ensinado a trabalhar pelo coach pilantra, ele está sendo ensinado a viver pelo boêmio que quer ficar sarrando, etc. Quando ele está ouvindo a música do Zé Felipe, que é sarrada, e senta, e rebola, e dança, tipo, ele está sendo doutrinado. E querendo ou não, eu preciso ter a sutileza de entender que o que eu canto me doutrina também. Então, e para mim, pior do que o funk é o sertanejo. Porque o funk, ele é óbvio. Ele é tipo, vai, coloca a sua bunda no chão e rebola no paredão. Essa letra, ela é óbvia. Essa foi, calma não tem aí. uma questão filosófica. Mas, o que é o popô? Não tem isso. Agora, quando eu vou cantar a sofrência sertaneja, eu não percebo que eu tô cantando que eu traí minha mulher 3 vezes, que é normal eu ficar bêbado no bar, que a maneira de eu, na verdade, compensar a minha solidão é na bebedeira do bar, que tá tudo bem eu sair agora com as minhas amigas pra chapar, e é uma narrativa mais limpa, porque ela não é obscena, mas ela começa a falar o quê? E, cara, é impossível a pessoa ficar ouvindo isso por 1 ano e ela não começar a se autoconvencer. Não, isso não é tão ruim assim, isso não é tão obsceno assim, isso não é tão errado assim. Então existe uma guerra que é narrativa. É os rudimentos desse mundo. O que é a norma desse mundo? É você terminou, a pessoa te traiu, você vai trair de volta. São rudimentos, são as normas desse mundo. O que são as vãs sutilezas? São os detalhezinhos que não, mas isso aqui não é pecado. A maneira como entra. Não, que para mim é a chave. Nenhum grande absurdo, ele acontece do nada. Todo grande absurdo começa com pequenas concessões. Essa é a regra de ouro. Nenhum desses escândalos que a gente falou, até da Hilson, do cara que traiu a mulher por 6 meses, o Corlands, traiu a mulher por 6 meses, bebendo e usando droga, na casa da outra moça, enquanto ele estava tocando na igreja. Você não chega vou trair. Não. E agora? Não, deixa eu dar um espaço para responder essa mensagem de uma maneira com maldade. Não, mas deixa eu conversar com essa mulher agora. Não é, deixa eu dar um sorriso estranho. Deixa eu tentar sair agora escondido. Sair escondido, deixa eu tentar beijar alguém. É sempre gradativo, é sempre processual. Tanto que você vai pegar o testemunho da história, eles ficaram conversando, se encontraram,
tem um progresso até ele fazer o erro. Qual o problema? É que eu vou permitindo o processo. E avança sutileza é o que rouba. Então, não, relaxa. Você colocar a mão na coxa da sua namorada, não tem nada a ver. Isso não é pecado. Você beijar de língua quase engolindo o cérebro dela, não tem nada de errado. Beijar não é pecado. E eu começo a tentar fazer o quê? Sutilmente. Não. Usa o cropped mesmo. Tá tudo bem que você tá mostrando sua teta. Não. Você que é homem, não usa cropped também. Faz o seguinte, abaixa mais sua calça para mostrar a sua entrada. Não tem... Que problema tem isso? Pode ficar se sexualizando na maneira de você vestir. Por quê? Porque ninguém chega e sai na rua com um band-aid no mamilo achando que é normal. Não, eu gradualmente, eu encurto a roupa, eu fico mais obsceno, eu mostro mais, eu desvio, eu desconverso. Por quê? Porque eu preciso caminhar para isso. Então, quando eu falo de modéstia, ninguém vai dar modéstia a uma promiscuidade de um ponto ao outro. Eu vou gradualmente mudando a maneira que eu me visto e a maneira que eu penso. Então, as vãs sutilezas é isso. É o caminho que não é pecado que te leva ao pecado. É o caminho que não é errado, mas é o caminho que aponta para o mal. E eu vou traçando ele. Não, isso aqui não é errado. Colocar a mão no joelho da minha namorada é errado? Não é. Mas da joelho vai para aqui, daqui vai para cá. E, de repente, sua mão está em lugares que eu não posso falar aqui porque está sendo gravado. Então, e eu progrido nisso. E o terceiro são as filosofias, que é as maneiras de pensar, que é hoje o nosso debate ideológico. Sim. Não dá tudo bem. Você não tem que ser abstêmio, você tem que começar a se posicionar, você tem que entender, porque é esse debate que ganha o jogo. O que a gente tem que entender é que as trevas não trabalham com pecado, as trevas trabalham principalmente com iniquidade. Iniquidade é a natureza do pecado, é a natureza pecaminosa. Eu não quero só fazer o cara pecar, eu quero fazer o cara viver em pecado. Então nada melhor do que criar um sistema babilônico, onde o pecado e a iniquidade são parte do sistema. Então deturpar sexualidade é plano do diabo, sim, porque eu faço as pessoas, por definição, viverem uma vida depravada. Ficar diminuindo, o que foi? No, tá ali, careta. Tá. Ficar querendo diminuir o que é sexo, falar que é o que eu estava falando para você, das frentes abortistas evangélicas, das frentes de sexualização. Porque não é só falar de aborto, é falar também de masturbação feminina e masculina. Não, você tem que se conhecer, você tem que se tocar. Porque o discurso sutil, né? É uma sutileza dentro da filosofia que começa a tentar criar rudimentos, que são normas. Por quê? Porque esse é o jogo do pecado. É eu começar a enganar as pessoas para viverem uma vida que é uma vida de pecado. E eu, como cristão, estou para garantir a minha santidade, para me tornar santo, irrepreensível e inculpável, como Paulo me aconselha, mas para desenvolver essa santidade, eu também promover santidade nas pessoas. Não a força, mas trazendo revelação e entendimento de, cara, essa não é a maneira que Deus quer que você viva. Porque esse é o discurso de Paulo. Ele chega e fala assim, abandonando os velhos costumes. E a gente está achando que pregar agora é viver bem. Isso é mentira. Isso também é coisa do inimigo. Só de ter uma vida piedosa e justa você vai evangelizar. Não, não vai. Você evangeliza pela palavra e pela pregação e exposição pública do evangelho. Porque é assim que Paulo pregava. Sua vida não é uma vida que agrada a Deus. Abandone os seus velhos costumes e venha para uma vida nova em Jesus. Essa é a narrativa. Então, Nick, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu preciso de pregação pública do evangelho. Eu não preciso de estratégia, eu preciso de posicionamento, mas não é um posicionamento escandaloso e grosseiro. Você tem que amar Jesus, você vai para o inferno. Não. Não é mais a pregação da condenação. É a exposição da verdade mediante revelação e à luz das Escrituras. Por que isso aqui é errado? O que a Bíblia fala? E o que a gente precisa fazer? Isso precisa começar a virar hábito. Isso é um negócio que começou um movimento já nos Estados Unidos lá fora, que é esse movimento erudito de expor as Escrituras como uma norma coerente, e a gente precisa trazer isso para cá. Por que a Bíblia é uma coisa que faz sentido? Por que a Bíblia é inerrante? E, principalmente, por que viver de acordo com a Bíblia me faz ter uma vida que, sim, vai ser muito de mais uso socialmente para mim do que eu simplesmente tivesse no mundo. Então, para mim, qual é a estratégia? Exposição bíblica das Escrituras. Eu preciso ser menos almático e eu preciso ser mais pragmático. Eu preciso que as pessoas comecem a ter discernimento e elas tenham recurso. Porque hoje o cara não sabe de Bíblia. Ele sabe quem Jesus é, porque o brasileiro padrão conhece a figura de Jesus, mas ele tem zero. Nosso alfabetismo bíblico é bizarro. É muito normal ter um cristão que está mais de 2 anos convertido não lê a Bíblia inteira. Então o cara não tem vocabulário para aquilo que ele acredita. Nick, qual é a melhor estratégia hoje? A gente posicionar com graça, amor e misericórdia, sem imposição e sem condenação, os valores e princípios da palavra de Deus, para que isso gere encontros espontâneos e traga para as pessoas uma noção maior do que Deus está falando e não apenas esse nosso caldo almático.
Só cortar essa última frase dele já muda a vida da galera. Tá bom. Isso E eu na- percebi que eu tenho capacidade de dar respostas curtas. Me perdoa. Você tem? Não. Não, bom. Congenitamente incapaz. Nós estamos aqui pra isso. Isso, com resposta curta. E isso na prática, como eu faço? Como eu... Começa que você primeiro tem que saber Bíblia, né? Não, ok. Eu tô falando de uma mídia de uma igreja, eu tô falando de uma... Que é a pergunta do brother. Não, a pergunta é... Não sei se é cara, bom- beleza. Então, vamos começar a explicar porque que sexo antes de casamento é pecado. Por que você tem que se guardar? Dá vocabulário. Ensina. É. Ninguém percebeu isso. Mas De que forma? Nelsinho do Eu Escolhi Esperar parou de falar isso tem 10 anos. Ó, de que forma fazer isso? Vídeo orgânico, pregação, trecho de pregação de culto? Pra de que mim- forma fazer isso? Tira a roupagem da igreja e traz isso de uma maneira mais verdade. Pode ser nos seus stories, pode ser um Reels. Eu não me apegaria ao formato. Eu não pegaria a ideia de que eu não quero que a pessoa sinta que ela está ouvindo a pregação da igreja. Eu quero que ela sinta que ela está ouvindo aquilo que Deus quer ouvir, quer falar sobre ela. Então, eu não quero te fazer uma pregação. Eu quero que você ouva a verdade. Eu quero que você ouva. Ouva. Você tá ouvando? Ouva! Aquele, os anjos te ouvam. Tá bom. Essa é boa, você cantar, mano. Então, eu quero que as pessoas escutem não uma pregação de igreja, mas elas escutem qual é a opinião de Deus baseada na palavra sobre os assuntos. Então, você precisa entender o que Deus pensa sobre sexo. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar pela palavra, deixa eu te mostrar porque isso faz bem pra você, deixa eu te mostrar porque você tem que se guardar. E isso já tem demais. Cara, duvido você chegar em alguém que não é cristão e perguntar e ele vai conseguir te explicar. Ele nunca ouviu isso. Eu preciso ser intencional e não fazer isso com crentez. Sabotar o crentez. O vaso. A palavra de Deus. Aqui para agora. Não é isso. É quebra o sofisma da roupagem. Não. Cara, deixa eu te explicar o que Deus pensa sobre casamento. Qual é o plano de Deus sobre casamento. Você precisa entender isso? Porque isso que vai te proteger. Deixa eu te explicar o que é o plano de Deus para você sobre família. Família é um plano de Deus. Deixa eu te explicar. Isso vai te proteger. Deixa eu explicar para você o que Deus pensa sobre trabalho, teologia do trabalho. Isso vai te ajudar, isso vai fazer você viver. Porque senão, eu não dou vocabulário para as pessoas. Isso para mim é um problema. Maravilhoso.